vendo que está gravado, eles permitem, tá? Eu já retorno pode... aqui, vou sair agora, vou pegar o carro, já volto do carro, só um pouquinho. Não, fique tranquilo, Eduardo, fica à vontade. Até mais, Alexandre. Até mais. Boa sorte hoje aí. E a ideia, Alexandre, é exatamente essa, né? De compartilhar, de poder ajudar e criar de comunicação, né? Para estar todo mundo junto. A pessoa já está começando a entrar. Boa noite, Débora. Deixa eu só mutar aqui a. Boa noite, pessoal. Boa noite. O grilo que está cantando aqui no meu ouvido está sendo escutado por vocês aí quando eu paro de falar ou não? Não. Graças a Deus. Entrou um grilo aqui no quarto, rapaz, que não para de falar nem um minuto. Tá cantando aqui adoidado. Deixa eu permitir. Em caso, o máximo que pode acontecer é minha filha adolescente maluca entrar correndo aqui no quarto. Mas fora isso é a beleza da adolescência, cara. Você pode ficar doido sem motivo. Era uma delícia. Né? E, Alexandre, como eu estava falando, né? Essa questão de tecnologia. Eu pensei que o Facebook, desculpa, eu pensei que o Facebook ia lançar essa moeda chamada Libra e ia dominar o mercado. Porque o Bitcoin, na época, acho que ele estava batendo o quê? Ele não estava batendo 27 mil dólares. Ele estava ali na face dos 3, 4 mil dólares só. Estava no começo. As coisas que acho que a maioria das pessoas não consegue entender no mercado de criptomoeda é que cada criptomoeda tem uma razão de existir. Isso, tem a Ethereum. Quando a gente quer, por exemplo, quer comparar Bitcoin com essa moeda que você estava falando, são moedas que têm função diferente. O Bitcoin ele nasceu para substituir a moeda, e não para ser um fundo de investimento ou alguma coisa assim. Então ela não tem um projeto por trás, como tem determinadas outras moedas, né? Como, sei lá, Dogecoin. A Ethereum foi para comércio, né? Ela foi criada com a intenção de substituir a moeda fiduciária, né? A ideia original dela é essa. Por ser uma moeda que, em termos, como você não consegue criar Bitcoin, em termos, ela não é uma moeda inflacionária, ela não gera inflação. Então, um produto que custa um Bitcoin hoje, daqui a 1000 anos, ele vai custar um Bitcoin. Do mesmo jeito. E foi uma... Pode falar. Não, digo, a ideia é essa, e eu acho que o Bitcoin acabou popularizando muito em função do pessoal querer investir, e não é para isso. Por isso que tem essas gangorras tão grandes, você ganha tanto, perde tanto. Quando o mercado aperta, todo mundo corre para o dólar, aí o resto tudo desaba. E você viu que lançaram também a possibilidade de criar uma moeda digital aqui no Brasil, né? BR alguma coisa, lançaram essa semana. Se você parar para pensar, eu não pego papel moeda na minha mão há muito tempo. Nossa moeda já é digital. Ah, não, mas eu digo pela tecnologia de blockchain ali atrás. Acho que se a política toda trabalhasse com blockchain de atrás, não ia ter como ter espaço para corrupção, né? Que é inquebrável ali o ciclo. Talvez por isso que não exista, né? É bem provável. Acho que é por conta disso, talvez. Mas, respeitando o pessoal aí que chegou no horário, boa noite a todos, bem-vindo ao Café com o Especialista, né, dentro desse nosso grande ecossistema aqui, que é o Café com BPO. Temos visitantes ilustres, o Alexandre, ele está participando ali no grupo, sempre ajuda com a parte tecnológica, tem muita solução interessante para o nosso meio. Hoje nós temos a Débora Zucon, não sei se eu pronunciei certo, viu, o seu sobrenome, Débora, mas também voltada aí para a parte de marketing, pode estar ajudando todo mundo. E quem estiver chegando pela primeira vez, estiver acompanhando, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone. A ideia de hoje é ter uma conversa leve, né, com o nosso Alexandre, que é o especialista da noite. Né, então vocês podem ficar à vontade aí para levantar a mão, para fazer pergunta, para interagir, ou somente para ficar olhando, e também para se apresentar. Tá certo? Alexandre, vou deixar o microfone contigo, pode ficar muito à vontade, pode se apresentar, falar um pouco, né? E enquanto tiver café no seu bule, é claro, a gente vai tomando aqui, pode ficar à vontade. Legal, obrigado, Guto. Vou tentar manter dentro de 1 hora, mais ou menos, acho que é o prazo regulamentar, para
não cansar todo mundo também, mesmo sendo segunda-feira, início de semana, todo mundo já está meio, trabalhou o dia inteiro, né? Um trabalho, às vezes, que mentalmente cansa bastante, então vou tentar manter dentro de 1 hora. Mas, assim como disse o Guto, a ideia é ter uma troca de bate-papo aqui, quem quiser interromper, pode fazer pergunta, e vamos tocando como se fosse um bate-papo. Eu preparei uma apresentação para guiar a nossa conversa, mas é só um guia, tá, gente? Se quiserem perguntas além do que está escrito no PowerPoint, podem ficar absolutamente à vontade de fazer. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Chegou aí para vocês? Chegou, estamos vendo. Legal. Mas, Alexandre, não esquece de falar de você, viu, cara? Não, fica tranquilo. Tranquilo. Tá tudo no programa. Tá tudo no programa. Bom, vamos lá. Conversando com o Guto lá, nós chegamos à conclusão de que seria um assunto interessante a gente falar sobre informação, sobre dados, sobre inteligência artificial e como isso iria guiar o nosso mundo daqui para frente. Nós estamos numa limiar de uma nova ruptura. Existem rupturas históricas, né, que até guiam, inclusive, o nosso estudo, né, onde fala no tempo da pré-história, o tempo da história, idade moderna, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que são grandes marcos históricos que aconteceram, que mudaram a humanidade de uma forma ou de outra. Mas do século XX para cá, a inovação e a evolução tecnológica, elas vêm nos trazendo marcos muito seguidos. Esses marcos históricos que eu estou falando para vocês aconteciam em 1000 anos, 500 anos, 200 anos, e eles vêm reduzindo de tamanho, e hoje alguns pesquisadores já colocam que a invenção do computador, né, ou a adoção do computador nos anos 80, de uma maneira mais popular, digamos assim, né, com o advento do PC, do computador doméstico, é uma outra marca, onde a humanidade começa a evoluir de maneira mais rápida. E logo em seguida já vem a internet nos anos 90, né, e a gente tem uma outra evolução, e cada tecnologia de internet que vem, e vem 3G, e vem 4G, e agora vem 5G, então começa a possibilitar uma série de coisas, como avanços de inteligência artificial, e agora a gente está chegando num outro limiar, que acho que todo mundo já ouviu falar do bendito do ChatGPT, né, e outras plataformas, mas o ChatGPT é só uma, tem várias, que fazem as mais variadas funções, e isso vai transformar a nossa vida de novo. E aí vem aquela questão, né, o que vai acontecer com a gente? Como nossas empresas vão sobreviver com todas essas rupturas tão rápidas, né, tão eloquentes? Então eu resolvi montar alguma coisa para falar sobre isso, sobre como a informação se transformou no novo ouro do século XXI. Até coloquei aqui, né, a informação é o novo ouro, porque lá no início do século XIX, século XX, tinham as corridas do ouro, né, que inclusive colonizaram todo o oeste americano e assim por diante. E hoje a gente vê empresas que com certeza não existiriam se não fosse isso. E são empresas que estão no dia a dia da gente, como Netflix, o próprio Facebook, que o Guto estava falando. Do que essas empresas vivem? Elas vivem da informação, elas vivem dos nossos dados, do que nós colocamos lá para eles. E aí eles segmentam isso e vendem isso. Isso foi uma ruptura de mercado tão grande que está terminando com a TV, por exemplo. TV a cabo, TV aberta, porque vamos imaginar o seguinte, você quer vender carro. Se você vai colocar um anúncio no Jornal Nacional, às 9 horas da noite, que é o horário mais caro, você vai pagar, não sei quanto custa, mas você vai pagar lá R$1 zilhão por hora, né, para colocar um anúncio de vender o teu carro no Jornal Nacional. Sendo que o teu carro não atende a todos os públicos que estão assistindo o Jornal Nacional. É isso aí, carinho.
15 mil? 150 mil, né? 150 mil por 15 minutos, 15 segundos. Eu não tenho ideia do preço, mas hoje você vai vender, por exemplo, um carro padrão luxuoso, por exemplo, que é um carro que não é para todo o público, né? Se você pega esse mesmo dinheiro e investe na internet, o pessoal dirige o anúncio. Ele vai fazer o anúncio dirigido. Então, você consegue atingir o mesmo público, o público que é do teu interesse, gastando muito menos. Isso está mudando muito, muito, muito a forma como o mercado está se comportando. E é sobre esses assuntos que eu trouxe aqui para a gente bater um papo agora de noite. E depois, por fim, vou mostrar um produto da minha empresa, que trabalha justamente tentando ajudar aí a entender os dados, né? Como disse o Guto, eu vou me apresentar. Como a maioria de vocês já sabe, para quem não sabe, eu sou o Alexandre, né? Eu sou empreendedor e atualmente sou CEO na RN3 Inovação e Tecnologia, que é uma empresa que nós criamos em 2019, justamente para trabalhar com inovação e com dados. Eu sou consultor empresarial há mais de 25 anos de experiência, eu já participei de mais de 40 projetos em empresas de grande porte, todas elas ou multinacionais, ou empresas de atuação nacional, todas com grande faturamento. Eu trabalho com TI há mais ou menos 38 anos, eu tenho essa carinha juvenil aqui, mas eu já tenho mais de 50. Pouco tempo, hein, cara? Até interessante, eu comecei a mexer com TI quando eu tinha 13 anos, em 1983. Eu ganhei um brinquedinho dos meus pais, que eu tenho até hoje num armário guardado aqui, era um computadorzinho que ligava na televisão. E para você poder brincar com aquilo, você tinha que aprender a programar, senão você não podia brincar com aquilo. Então eu peguei o manual que vinha junto, fui estudando o manual e aprendi a programar desse jeito. E desde então eu trabalho com TI. Trabalhei com aqueles computadores gigantescos que ocupavam uma parede inteira. Já tem bastante tempo. Eu sou graduado em administração de empresas, apesar de trabalhar com tecnologia, eu acabei fazendo a minha formação na área de negócios. Fiz uma pós-graduação em Big Data, aí já na área tecnológica, já pensando, né, nos dados, né. Fiz também um MBA em estratégia empresarial, para começar a conciliar, né, dados com estratégia e com administração. Fiz um MBA em Data Science também, para ajudar, né, nessa tarefa toda de estudo. E trabalho como professor de taekwondo dando aula voluntária, que é uma das minhas paixões. O que eu trouxe para nós aqui hoje? A apresentação da RN3, eu quero fazer uma apresentação bem breve para vocês, tá? do que a minha empresa é, do que ela faz. Falar um pouquinho sobre a importância dos dados. Depois, para a gente dar uma balizada, eu quero conversar com vocês o que é um BI, afinal de contas, o que é uma ferramenta de Business Intelligence, e qual a diferença de um Business Intelligence e uma Machine Learning, ou uma inteligência artificial. Né? Falar um pouquinho sobre o poder dos dados, por que a gente considera os dados o novo ouro, por que é ruim tomar decisões sem dados, quais são os problemas que a gente pode ter com isso. Qual é o futuro dos nossos negócios? Para onde a gente está indo com essa nova tecnologia toda que a gente estava falando sobre o ChatGPT, inteligência artificial e etc. E por último, vou fazer uma apresentação rápida aí do Predictor, que é uma ferramenta que a gente está construindo aqui na RN3, com o intuito de ser uma ferramenta de BI e uma ferramenta de Machine Learning. Bom, a RN3, que é a minha empresa, tá? A gente montou ela em 2019, com o intuito de trabalhar com middle marketing. Como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei com empresas de muito grande porte, sempre trabalhei com multinacionais, com empresas de atuação nacional, e lá eu vi muita coisa, muita tecnologia, muita coisa legal, e eu sempre pensei, poxa, por que as empresas menores não podem usufruir dessas tecnologias também? E a primeira barreira que a gente encontra é o preço, é o custo. Você montar um projeto de aprendizado de máquina ou um projeto de inteligência artificial para uma empresa é coisa na casa de R$1 milhão.
Então, pô, empresa pequena não tem esse orçamento para fazer esse tipo de projeto. Por consequência, acaba ficando para trás. Acaba ficando menos tecnologicamente avançado do que empresas maiores, que têm esse capital aí de investimento, né? Com isso, o nosso principal motivo de existir é conseguir trazer essa tecnologia para empresas pequenas e médias, de uma forma ou de outra, né? E isso que a gente estuda e isso que a gente tenta fazer. Quando a gente fala de inovação, sempre é uma coisa complicada, né? Porque eu até escrevi um artigo, um dia desses aí, falando sobre a resistência que os empresários têm à mudança. E isso é uma coisa até natural. Isso vem de encontro com o que eu escrevi no ponto 4 ali, eu pensar fora da caixinha. Porque a maior parte dos empresários, e acho que vocês, quando vão falar com os clientes de vocês, muitas vezes tem essa negativa do cliente de vocês para com o que vocês dizem, que é, não, eu sempre fiz assim, a vida inteira a minha empresa agiu dessa forma, há 20 anos a minha empresa está assim, e há 20 anos dá certo, eu estou aqui. Né? Só que a gente parte do pressuposto que se ele está procurando você por algum motivo, é porque alguma coisa não está mais dando certo. Alguma coisa do que ele fazia há 20 anos parou de dar certo. E muitas vezes esses empresários têm uma dificuldade muito grande de aceitar o que está dando errado. E não conseguem pensar fora da caixinha. E tem dificuldade com isso. Isso é um problema sério para todo mundo que quer vender serviço, né, ou vender inovação. E acredito que vocês, no dia a dia, tentando oferecer BPO para quem muitas vezes nem sabe o que é um BPO, é difícil. Vamos começar a falar sobre a importância dos dados, tá? Eu estava falando agora há pouco sobre Netflix, né, sobre redes sociais, e a gente cada vez mais está vendo esses serviços por assinatura, né, para grandes massas, que pegam milhões de usuários. E o trabalho e o ouro deles é justamente isso, é a informação, é o que nós digitamos lá no nosso cadastro, é o que a gente faz todos os dias quando está clicando dentro da rede social. Outro dia eu estava vendo uma palestra, e o palestrante estava dizendo o seguinte, o Facebook sabe, acho que foi na época das eleições, o Facebook sabe em quem você vai votar, mesmo que você não interaja na rede social, mesmo que você não faça post, que você não dê like em nada, e que você não interaja. Através da sua correlação, eu vou falar uma palavra um pouco mais técnica aqui, tá? Mas ele monta uma árvore de grafos, que é um diagrama de relacionamentos entre pessoas, e através desses relacionamentos, com quem você está se relacionando, com quem as pessoas que você se relacionam, eles sabem a tendência que você tem. Então é um negócio absolutamente impressionante, o que esses caras conseguem descobrir da vida da gente. Simplesmente porque você fez um cadastro. Agora, trazendo um pouco isso mais para a vida empresarial, a gente gera também muita informação todos os dias. A nossa empresa gera informação, quem está em volta da empresa gera informação. E tudo isso, se a gente agrupa de uma maneira correta, a gente consegue gerar um monte de insights, né? A gente consegue gerar ideias e cenários que nós não conseguiríamos gerar sem essas informações. Por isso que eu digo, quem tem a informação e sabe analisar ela de maneira correta, está sempre 1 ou 2 passos na frente de quem não faz isso. Isso vai acabar te trazendo uma grande vantagem competitiva, né, para você poder acessar e analisar de forma eficaz esse monte de oportunidades que vai abrir. Por isso que a gente diz que os dados são a base de toda inovação e personalização de novos produtos. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver em algum shopping, ou alguma coisa assim. Eu nem lembro, já faz alguns anos a última vez que eu vi isso. Mas existiam lojas no shopping, uma loja específica para você provar produtos que estavam para ser lançados. Então você entrava lá, tinha uma série de produtos, o cara vai lançar uma bolacha nova lá. Né? Então tinha lá, você provava a bolacha, né, levava um pacote para casa, então preenchia uma ficha dizendo o que você tinha achado daquela bolacha, e o pessoal fazia tipo, pesquisa de campo desse jeito.
para gerar informação para saber se eles iam lançar a bolacha ou não. Hoje em dia, através de dados de outros lançamentos, eles conseguem simular isso e não precisa mais ter esse tipo de custo que eles tinham antigamente para fazer esse tipo de coisa. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que antigamente você podia até se inscrever em algumas empresas e eles mandavam para sua casa um kit com algum produto que eles queriam lançar, você testava e tal, e respondia o questionário e devolvia. Era uma forma que eles tinham de fazer pesquisa para ver a viabilidade do lançamento de determinado produto. E isso traz tudo um valor econômico gigantesco, né? Como eu estava falando antes, empresas como Google, Facebook, Amazon, todas elas se tornaram gigantes hoje coletando dados, armazenando e organizando esse tipo de coisa. O que nós poderíamos fazer na nossa empresa, ou no caso, empresa dos clientes de vocês, para quem faz BPO, né? Um orçamento eficiente, então você consegue trabalhar em cima de um orçamento, se você tiver dados, você consegue saber em que rúbricas você vai gastar, rúbricas ou categorias, né? Você vai investir o seu dinheiro, onde vai gastar, onde vai entrar, você consegue trabalhar o que foi orçado contra o que foi realizado, você pode ficar fazendo análise de orçamento, análise de fluxo de caixa, né? Avaliação de investimento, o que vale mais a pena, investir num produto novo ou botar num CDB? Então, todas essas perguntas você pode responder melhor tendo gestão de dados, fazendo simulação de cenários, né, que a gente fala, para quem está fazendo planejamento. Pô, acho que eu estou sendo técnico demais, e ninguém está perguntando nada. Não, rapaz, é que tá todo Ou mundo ninguém aqui está atento. entendendo nada, ou está todo mundo entendendo tudo. Não, o pessoal tá atento. Até que você não tá tão técnico, não, tá tranquilo. Estão aqui quietinho aprendendo, meu filho. Eu até peço desculpas para vocês, porque eu tenho esse péssimo hábito. Eu, às vezes, sou técnico demais, e quando eu acho que eu não estou sendo técnico, eu estou sendo técnico também. Então, qualquer coisa, por favor, se alguma coisa vocês não entenderem, pode parar, que eu tento explicar de uma outra maneira, porque às vezes realmente eu acabo sendo muito técnico. Tá? Bom, acho que todos já ouviram falar de Business Intelligence, né? Todo mundo já ouviu falar de relatórios, dashboards e gráficos, né? A união de todos esses caras aí se chama Business Intelligence. Já teve outros nomes, né? Já teve Data Mining, agora o nome da moda agora é Data Driven. Então, os nomes vão mudando, muda-se um pequeno detalhe na tecnologia e vai se mudando o nome, mas no fundo, é o nosso inteligência de negócios, né? É o nosso Business Intelligence, velho de guerra lá. Então, até eu escrevi aqui, o conjunto de práticas tecnológicas e ferramentas usadas para coletar, integrar, analisar e apresentar informações relevantes e auxiliar a tomar decisões empresariais. O objetivo do BI é transformar dados brutos em insights valiosos, fornecendo uma visão abrangente do desempenho das tendências dos padrões de uma organização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o BI analisa o nosso passado. Então, tudo que aconteceu na organização, o BI está lá para organizar isso, montar de uma forma inteligível para o ser humano, para que você possa ter os seus insights valiosos, né, como diz ali. Aí eu queria entrar na diferença entre Business Intelligence e Machine Learning. Alguém aqui já ouviu falar em aprendizado de máquina? Alguém já teve alguém sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar? É aquele negócio que quando você quer entrar no banco, o pessoal fala assim, identifique um gatinho, uma roda, um semáforo. Você está ensinando a máquina o que é cada coisa, não é ou não? Não é bem isso. Aprendizado de máquina é uma das partes da inteligência artificial que lida com dados. Eu vou falar de uma forma bem superficial, mas o grande negócio do aprendizado de máquina é prever o futuro. Então, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você quer saber se você pode emprestar dinheiro para o seu cunhado. De maneira geral, a gente não deve emprestar dinheiro para o cunhado, né? Mas
Digamos que o teu cunhado é gente boa, é um pouco diferente dos cunhados normais, e você quer entender se o perfil do teu cunhado, ele vai te devolver aquele dinheiro, se ele vai te pagar em dia ou não, se ele é um bom credor ou não, né? Se ele vai honrar com o compromisso dele. O que o aprendizado de máquina faz? Você tem um perfil do seu cunhado, e aí começam a entrar os dados. O meu cunhado é homem, 40 anos, está trabalhando, tem um salário até 8 mil reais, né? E vai montando todo o perfil do cunhado. O que ele faz com aquilo? Ele pega na base de dados onde ele já emprestou dinheiro para um monte de gente, e pega aquele perfil e verifica. As pessoas que têm esse perfil, igual ao meu cunhado, em qual o percentual que elas pagam ou não pagam os seus empréstimos em dia. E ela vai dar uma nota para o teu cunhado. E essa nota vai fazer a análise de crédito dele. Claro, eu citei alguns parâmetros bem simples. As empresas que fazem análise de crédito, elas fazem com parâmetros bem mais complexos do que esses. Mas, em resumo, a ideia é você saber qual é a probabilidade do seu cunhado te dar calote. Isso é aprendizado de máquina. Ela vai analisar um grupo grande de informações, vai pegar um perfil dentro daquele grupo grande e vai dizer, para este perfil, a probabilidade é X. Isso, o app da Serasa faz isso, exatamente. Exatamente, Karina. O app da Serasa faz isso. Tá? Eu estou dando uma pequena aplicação. Agora, vamos dizer que você queira saber qual a previsão do meu faturamento para os próximos 3 meses. Aí eu já não quero uma resposta sim ou não. Eu quero uma resposta de um número. Então, o que o aprendizado de máquina vai fazer? Ele vai pegar o teu número de faturamento, vai cruzar com diversas outras informações que você colocou dentro de alguma coisa que a gente chama de modelo, e vai dizer, com uma garantia de 95%, o teu faturamento vai ser 1.000, 1.200 e 1.300 nos próximos 3 meses. Esse é um outro exemplo de aprendizado de máquina, que aí já não é uma resposta sim ou não, é uma resposta com um valor agregado. Então, imagina a possibilidade que você tem para você montar um planejamento e um orçamento. Eu já participei de montagem de forecast de vendas de um monte de empresas. Empresas gigantescas. Sabe como é que os caras fazem forecast de vendas? Eles olham a venda do ano passado, bota 10% e toca para frente. É assim que os caras montam. Não, esse ano a nossa meta é crescer 10%, soca 10% no forecast e vamos embora. É assim que os caras fazem. Então, literalmente, né? Bota o dedinho para cima, molha, vê de que lado o vento tá batendo e vai para frente. Essa é a ideia do aprendizado de máquina ou do machine learning, né? Um outro exemplo de aplicação de machine learning que é bem interessante. Acho que todo mundo aqui já marcou uma consulta médica, um exame e falhou, né? E faltou na marcação do consumo, da consulta ou do exame. Por um motivo ou outro, acaba não indo. O que os caras estão fazendo? Algoritmos que preveem qual é o percentual que você vai ter de over, né? De gente que não vai dar no show, gente que não vai aparecer no dia da consulta ou do exame, dependendo do perfil das pessoas que estão agendadas para aquele dia. Então, eles sabem o quanto de overbooking, né, o quanto de horários a mais eles podem marcar, que vai estar dentro e pode encaixar dentro daqueles que vão faltar. Então, vocês imaginam a quantidade de dinheiro que isso vale. O cara tem uma agenda que não está nunca vazia, está sempre cheia. Porque mesmo os caras que faltam acabam sendo cobridos por outros que eles colocam além da conta, que em tese não poderiam atender. Mas como eles têm uma inteligência por trás que consegue definir isso, eles conseguem ocupar aqueles horários. Então a gente imagina isso sendo transpondo para o mundo da gente, né? A gente está vivendo hoje com inteligência artificial regrando uma série de coisas na nossa vida e a gente nem tem ideia de que isso está acontecendo.
E aí a gente fica abismado com o chat GPT. Só que isso já vem sendo estudado, ó, muito tempo. Muito tempo. Tá? Então, voltando aqui, qual é a ideia, né, do antigo Business Intelligence e hoje do aprendizado de máquina? Auxiliar a gente na nossa tomada de decisão, para que a gente possa decidir para que lado a nossa empresa vai, não baseado no nosso feeling, né, mas sim baseado em informação de verdade, em dados. A gente possa ter uma visão mais abrangente, mais integrada, principalmente, né, a gente possa fazer análise de desempenho de KPIs. A maioria de vocês já deve fazer isso, olha lá um LAIR, um EBITDA, um lucro líquido, faz análise, pô, isso aqui, lucro do caixa, com geração de caixa, e prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, faz esses cruzamentos todos e tenta entender a situação financeira da empresa. Isso já é uma espécie de análise de dados, mesmo na nossa boa e velha planilha Excel que a gente fazia antigamente. É só que dava um trabalhão fazer aquilo, né? Dava um trabalhão danado. Hoje a gente consegue ter ferramentas que podem agilizar bastante esse trabalho. Bom, acabei falando um pouquinho demais, acabei falando um pouco já sobre o poder dos dados, eu já falei um pouco na lâmina passada, né? E... Ô, Alexandre, você acabou de dedurar a sua idade, cara. Mais ainda. Falando de lâmina. Lâmina era aqueles projetores da antiga que você ia pro colégio para poder passar as projeções, né? Tinha que ficar trocando a Tinha lâmina. que trocar a lâmina, isso aí. Não, a minha mãe era diretora de escola, eu passava as provas no mimeógrafo. Eu ficava cheirando aquilo ali, que era uma Tirando beleza, né? álcool, As crianças tudo viciadas quando Aí, ó, pegava acabei aquelas de falar no provas. mimeógrafo, Karina, aí, ó, tá vendo? A Karina já matou, eu acabei de falar no mimeógrafo. Não, a idade... mas era outro tempo, né? Tempo bom também. Mas hoje também os tempos são bons. Tem coisas boas hoje. Hoje a gente faz muito mais coisa. E isso, eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, sobre a questão da produtividade, né? A gente já estava conversando até agora há pouco sobre decisões sem dados, né? Como os riscos que a gente corre, né? Então, o ideal hoje, com toda a abundância de dados que a gente tem, e aí eu não falo só de dados dentro da empresa, tá, gente? Eu falo também sobre dados de fora da empresa. Então, você conseguir ter dados, tanto macroeconômicos quanto microeconômicos. Então, você consegue ter os dados dentro da sua empresa, o que a sua empresa vende, qual a margem dela, qual o IMC e tal, e todos os dados que a sua empresa tem, mas você também precisa conciliar isso com os dados de mercado. Como a minha concorrência trabalha, qual é a margem que eles têm, como eu estou posicionado, né, dentro do meu cosmos de trabalho, aqui dentro da minha concorrência, seja regionalmente, apesar que hoje em dia a questão regional também é bastante complicado, porque com o advento de trabalho remoto e tal, hoje você pode atender qualquer pessoa de qualquer lugar, em qualquer lugar. Você pode vender um produto, eu vendo meias, eu posso vender meias para o mundo inteiro. A minha empresa do fundo de casa aqui pode vender para o mundo inteiro. Então, hoje, o mercado na verdade, global. A falta de visão estratégica que isso pode trazer, perdão, gente, a falta de visão estratégica, ou seja, como eu vou planejar o futuro da minha empresa, simplesmente pelo meu feeling, ou eu tenho alguma coisa mais concreta para poder fazer isso? Riscos não identificados. Então, muitas vezes você faz um cruzamento de dados e mostra em um determinado relatório que tem riscos que você não tinha identificado pelo seu feeling, né? Eu gosto muito de usar um exemplo de uma empresa que às vezes vende, vê o faturamento crescer e está sempre tendo prejuízo. Como é possível uma empresa vender, cada mês que ela vende mais, toma mais prejuízo? Ela não soube montar o preço de custo dela. Ela está vendendo mais barato do que ela compra. Quanto mais ela vende, pior é. E tem muita empresa que paga comissão dessa forma.
Então, você tem um determinado produto que te dá prejuízo, e teus vendedores vendem a rodo aquilo. E os produtos que dão lucro efetivo, de verdade, os caras não vendem tanto. Você não sabe, não formou preço direito. Quanto mais você estimula os caras a vender, mais prejuízo você tem. Né? E você só consegue fazer isso se fizer uma análise correta do que está acontecendo com a tua empresa. Né? Ineficiência operacional. Eu vou dar um exemplo para vocês de um negócio que, quando me contaram, cara, eu achei assim, o suprassumo do absurdo o que aconteceu. Um colega meu fez um projeto com IoT. IoT é Internet das Coisas, é uma tecnologia que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tecnologia onde computadores conversam com computadores. Então, o projeto do cara era o seguinte: ele foi numa empresa de ônibus, que tinha ônibus que faziam linhas dentro da cidade e ônibus que faziam linhas intermunicipais. E fez um desafio para os caras: ó, eu vou fazer você economizar combustível. Eu te garanto no mínimo 10% de economia de combustível. Se eu conseguir economizar 10% do combustível, você vai me pagar 10% do que você economizar. Ah, tudo bem. O cara topou, né? Fizeram um projeto lá. Ele criou um equipamento que controlava o acelerador do ônibus. Então, cada vez que o motorista acelerava ou desacelerava ou freava, aquilo ali gerava dados de todos os ônibus da frota, ia gerando dados e ele foi agrupando aquilo tudo. No final das contas, ele conseguiu para o cara uma economia de quase 3 milhões de reais por mês. Só em combustível, em diferença de diesel. Por quê? Ele notou que os ônibus que faziam um determinado percurso deviam ser trocados por outros ônibus de outros percursos. Só fazendo a inversão dos ônibus, tipo, o ônibus A foi para a linha B e o B para a linha A. Só fazendo essas trocas baseado em dados, ele gerou 10% de economia. Porque conforme o ônibus freava ou acelerava, se tinha mais semáforo, mais parada, dependendo do modelo do ônibus, ele se comportava melhor num determinado percurso do que em outro determinado percurso. Foram 3 milhões de reais de economia por mês, 36 por ano. Então, por aí a gente já começa a imaginar o quanto é importante e o quanto o futuro das empresas vai mudar. Né? O cara estava tendo uma perda de vantagem competitiva, ou seja, o custo dele estava maior do que realmente precisava ser. Bom, agora vem a parte que, vamos ver se vocês vão participar mesmo, de verdade, hein? Agora que a gente já conseguiu entender um pouquinho o que é machine learning, o que é inteligência artificial, o que é BI, o que a gente espera para o futuro das nossas empresas, das de vocês, da minha, do Guto, né, do Jefferson e de todo mundo que está aqui. A RN3 nasceu, né, como eu disse para vocês, para trabalhar com tecnologia e inovação. E uma das coisas que a gente trabalha é com automação de processos. Então, processos que são hoje manuais e repetitivos, ou seja, você tem alguém que fica lá todo dia imputando dados do mesmo jeito, pega a nota fiscal, digita, pega a nota fiscal, digita, pega a nota fiscal, digita. Acho que esse até é um exemplo legal, porque já tem muita gente que faz isso. Né? O cara, em vez de pegar a nota fiscal e digitar, tem um robozinho que vai lá na Receita Federal, lá na Receita, busca o XML da nota fiscal, e ele dá entrada na nota fiscal dentro do sistema. Zero erro, zero cansaço, né? Custa uma vez só, o robozinho trabalha 24/7, não cobra hora extra, não cobra férias, não tem custo trabalhista. Aonde Tá que lá, eu contrato esse robô, Alexandre? isso aí a RN3 faz para você. Eu estou dando só um exemplo, eu acho que já existem muitos sistemas por aí, que você acha fácil na internet, que fazem isso que eu estou falando, de pegar XML de nota fiscal. Isso aí tem um monte.
né? Foram as primeiras coisas que o pessoal automatizou. Mas tem muitas outras coisas que você pode automatizar. Vamos imaginar o seguinte: qual que é a grande dificuldade, e aí vai entrar a colaboração de vocês que trabalham direto, tá? Que eu vi já conversando com gente de BPO. Pô, o cliente tem que mandar as notas para vocês pagarem, tem que mandar os recibos para vocês darem entrada no sistema, né? Ou tem que pegar aquilo, tem que ficar digitando. Pega o recibo, nota, digita. Hoje você consegue criar um robozinho que, através de inteligência artificial, ele lê o recibo, lê a nota, lê o cupom fiscal, interpreta as informações que estão lá dentro e dá entrada no sistema para você. Basta o seu cliente ter um aplicativo no celular dele, bater uma foto e enviar. Está feito o serviço. Quantos clientes a mais você consegue atender por mês se não tiver que ter um digitador para fazer isso para você? Bom, isso é automação de processos. Isso é personalização em massa. Tá? Isso é análise avançada de dados. Porque eu tenho que ter uma inteligência artificial que vai interpretar, porque, vamos lá, né? Cada recibo, o valor está numa posição diferente, está num lugar diferente, está escrito com uma letra diferente. A inteligência tem que interpretar aquilo e saber que 150, escrito a caneta azul é 150, a vermelha é 150, se escreveu em cima ou embaixo, é valor de 150 do mesmo jeito. E ele tem que interpretar isso, tem que fazer o que um humano faria. Né? Quem aqui nunca... Eu acho que todo mundo já teve essa experiência de entrar no WhatsApp e ser atendido por um robô. Todos já tiveram essa experiência. Isso é uma coisa que era uma inovação gigantesca há 3 anos atrás, e hoje é commodity. Você contrata isso aí pela internet por ninharia, para ter um atendimento automatizado na sua empresa. Tem 5 mil empresas que fazem isso. E era um negócio que há 3 anos atrás era, como se diz lá na minha terra, né? Era de cair os butiá do bolso. Quem tinha isso eram só grandes empresas. E tudo isso, para quê? Para que a gente possa economizar custo, ser competitivo. Como que uma empresa pequena pode concorrer com uma grande? Se a grande tem acesso a tudo isso. A grande tem dinheiro para investir em tecnologia, em tudo. Tá? O pequeno, qual é a única vantagem que o pequeno tem? É ser mais maleável. A única vantagem que a empresa pequena tem é que ela consegue mudar o rumo do barco rapidinho. Tá? A gente comparar uma lancha com um grande transatlântico. O transatlântico, para fazer uma volta, ele leva um tempão para conseguir fazer uma volta. Senão o barco quebra no meio. Uma lancha não, você virou o volante, ela virou. O transatlântico transporta muito mais gente, mas a lancha é muito mais ágil. Então, nós, como empresa pequena, a nossa grande vantagem competitiva é essa. Se a gente conseguir aliar a vantagem competitiva que a gente tem como empresa pequena e conseguir incorporar a tecnologia junto, opa, estamos bem, né? Vamos começar a aumentar o faturamento sem aumentar custo. E isso aí é dinheiro para investimento. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de eu começar a mostrar o Predictor. Alguém de vocês já teve experiência com o ChatGPT? Alguém já brincou com ele? Não se acanhe, pessoal. Pode falar a verdade. Eu brinco com ele quase todo dia, o Alexandre. Ah, legal. Tipo, eu Legal. fiz umas perguntas, tipo, olha que legal. Perguntei assim, o nome da minha empresa é interessante? Ele vai lá e te dá vários detalhamentos, se é interessante ou não, se tem uma linguagem interessante ou não, se tem a ver com o seu negócio. Você falou que tinha alguém que trabalhava com marketing, eu só não lembro o nome da pessoa. A Débora Débora. Já mexeu com ele, Débora? Sou eu. Com o chat GPT? É. O tempo inteiro. Você teve um ganho de produtividade gigantesca, não É teve? muito utilizado no marketing hoje. Muito mesmo. Você teve um ganho de produtividade gigantesca, não teve? Absurdo.
Né? Tipo, aquele Absurdo cliente mesmo. que você atendia em uma semana, você passou a atender em 2 horas. Total, principalmente a parte mais operacional, que não sou eu quem toco, eu comecei a... Eu liberei muito mais a agenda, por exemplo, do copywriter, que é a pessoa que escreve as peças de... a peça de design, que escreve a página de vendas, que escreve o site, que escreve os posts. A cada 10 clientes, por exemplo, eu tinha que contratar um copywriter. Agora, um copywriter atende 30 clientes. Exato. É Exatamente. absurdo. É absurda a diferença. É isso aí. E vocês acham que o ChatGPT vai substituir tudo e todos no futuro próximo? O que você acha? Opa, só, se não fizer a pergunta certa, acho que ele não substitui, não. Então, aí está o ponto que eu queria tocar com vocês. Não é, assim, a minha visão, tá? E eu gostaria até que vocês depois dessem a de vocês. O ChatGPT não vai substituir 100% das pessoas. O que vai acontecer é que pessoas que não sabem trabalhar com tecnologia vão ser substituídas por pessoas que sabem trabalhar com tecnologia. Tá? O ChatGPT, se você fizer as perguntas certas, ele vai te responder. Se você não souber o que perguntar para ele vai te responder um monte de groselha. Tá? Hoje, agora, ainda estava vendo algum canal que eu estava assistindo aqui, um advogado mexicano fez uma petição inteirinha pelo ChatGPT. E lá no México, a justiça é como a justiça americana, não é que nem a nossa aqui. É uma justiça que trabalha muito com... sempre me foge essa palavra, com casos anteriores, né? Com jurisprudência. Trabalha muito com jurisprudência. Então, ele montou uma defesa do cliente dele baseada em jurisprudência. E o ChatGPT inventou jurisprudência que não existia. Inventou casos que não existiam. E o juiz pegou. Que na petição do cara tinham casos inventados. O ChatGPT inventou. Então, imagina a nossa cara, por exemplo, se você for escrever um artigo, ou um trabalho, ou alguma coisa, e ele te dá uma referência literária que não existe, inventa alguma coisa que não aconteceu, e ele faz isso. Quem trabalha, por exemplo, com fórmulas matemáticas, o ChatGPT não presta para nada. Eu fiz uma brincadeira com ele esses dias aí, e escrevi para ele, analise o seguinte cenário, ele é muito ruim de análise, né? E aí eu dei para ele analisar um seguinte cenário, uma empresa que tem um prazo médio de pagamentos menor do que um prazo médio de recebimentos. Qual a situação de caixa dessa empresa? E ele me deu a resposta ao contrário, ele falou que a situação era boa. Pô, mas se eu pago antes de receber, como que a situação de caixa vai ser boa? Ele me interpretou ao contrário. Então, é uma baita ferramenta, a gente usa para um monte de coisa, mas ela dá cada sobressalto na gente aí que, se você não prestar atenção no que ele está escrevendo, né, usar como a Débora usa, pô, show de bola, porque ela tira a inspiração dali. Depois ela ajusta o texto. Depois ela coloca o toque pessoal dela. Então, nós vamos ser substituídos por quem não sabe trabalhar com tecnologia. O ChatGPT vai dar um ganho de produtividade gigantesco para muita gente. Mas sempre vai ter que ter a gente ali para ler, para saber se aquilo está certo, para entender e ajustar. Para não cometer a gafe que o advogado mexicano cometeu. Então, esse é o futuro que eu vejo. A inteligência artificial, ela não vem para substituir o ser humano, ela vem para dar um ganho de produtividade gigantesca, e eu quero fazer uma conexão com o que eu falei lá no começo, quando a gente conversou sobre as eras e as quebras de paradigma. E a gente está quebrando mais um agora,
que é um ganho de produtividade enorme. Quando a gente fala assim, a economia mundial vai entrar em colapso, tem um monte de gente dizendo isso, a economia mundial vai entrar em colapso, vem uma crise forte aí, e tal. Aonde que as crises começam? Quando a produtividade não acompanha. Quando a gente não consegue produzir riqueza o suficiente para acompanhar, né, o resto da economia. Como no meu entendimento, nós vamos ter um ganho de produtividade muito grande nos próximos anos, eu até acredito que vai vir uma crise aí no ano de 2023, principalmente para nós aqui no Brasil, mas isso vai ser uma coisa que rapidamente vai ser superada pelo ganho de produtividade que a gente vai ter pela tecnologia. E quem não pensar isso, quem não quiser incorporar tecnologia no seu trabalho, olha, boa sorte. Boa sorte mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da minha ferramenta aqui. Vou fazer o meu merchan agora, né? Cara, depois do que você falou, se você não der uma solução para nós, dentro da nossa área, a gente vai escalpelar você vivo aqui. Bom, como eu disse para vocês, a RN3 foi uma empresa que nasceu em 2019 com essa ideia, tá? De trazer automação e de conseguir trazer tecnologia para empresas de pequeno e médio porte. Em 2019 eu nem sabia que existia mercado de BPO, sendo bem honesto com vocês. Aí Hoje veio... você já tem, né? Oi? Você já tem um BPO trabalhando para você, não tem? Trabalhando para mim? Ué, você já contratou uma empresa de BPO, não é possível. Se não contratou, olha, a gente tem várias pessoas aqui no grupo. Tem várias. Estamos aguardando propostas aí. Olha, eu vou te indicar uma pessoa que eu sou apaixonado, a Leide. Depois o Vini, a Leide vai te mandar uma proposta muito bacana. Eles são fantásticos. E aí, com a história da pandemia, um dos meus alunos de Taekwondo, casualmente é contador e começou a trabalhar com BPO. E nessas nossas conversas ele me explicou o que era, me explicou como funcionava e tal, e me mostrou as dificuldades que ele tinha, e uma das principais dificuldades que ele tinha era montar as apresentações, né, pro fechamento, né, para prestação de contas com os clientes dele, porque ele tinha que puxar todos os dados do sistema, montar lá uns dashboards e tabelas dentro do Excel, que era um Excel grande, tinha um monte de macros lá dentro, e basicamente só ele que sabia mexer naquilo, porque tinha um Excel avançado ali dentro daquelas planilhas para fazer os cálculos e as projeções que ele precisava. Então isso limitava muito ele, porque ele tinha que estar fazendo sempre isso, e não podia passar para um funcionário fazer. Aí eu mostrei um gerador de relatórios para ele, ele ficou doido, né? Isso eu estou falando de 2020, 2021. E aí com isso nasceu a ideia do Predictor. Que qual era a ideia dele? Ser um gerador de relatórios, ou seja, ser um BI, com viés de se transformar no machine learning. Só para me quebrar aqui, a minha plataforma de demonstração está me quebrando. Tranquilo, cara, isso acontece com todo mundo. A ideia era basicamente essa. Ser uma ferramenta de BI, com viés de se transformar numa ferramenta de machine learning, ou seja, uma ferramenta de predição, por isso o nome Predictor, para poder prever futuro, naquilo que eu estava falando para vocês há um tempo atrás. E no futuro talvez um pouco mais distante, né, porque aí depende de base de conhecimento, se transformar numa ferramenta de mercado, ou seja, de análise de mercado. Um dia que tiver 1.000, 2.000, 3.000 empresas plugadas aqui, eu consigo pegar os macrodados disso e gerar dados de mercado. Então eu vou saber qual é o comportamento médio das empresas em determinado setor, em determinada região. E isso é a ferramenta que Google, Amazon, Microsoft, todos eles usam. Isso é uma ferramenta que ninguém tem. Ou
talvez ninguém queira explorar esse tipo de mercado, né? Ou não se deu conta disso ainda. Porque ferramentas como Conta Azul, como outros, né, OMI e outras plataformas, têm esse público suficiente para fazer isso. Não fazem, não sei por quê. Mas a gente tem a ideia de que isso seja viável e isso vai beneficiar todos os nossos usuários. Porque a partir do momento que tu diz assim, olha, eu sou uma loja de calçados na zona central de São Paulo. Ah, eu tenho mais 15 clientes que estão naquela zona e vende sapato também. Como é o comportamento da empresa A perante a média dos demais? Ele pode comparar isso. Não vai ter problema de LGPD, não tem problema, porque é tudo não identificado. Eu não estou dizendo como é que o concorrente dele trabalha, nem qual é o preço que o concorrente dele faz. Mas a média de todos, e aí ele pode se comparar. Isso é um ganho absurdo para todos. Todos vão crescer juntos com isso, porque todos vão poder analisar o mercado. Bom, a gente está fazendo uma ferramenta agora que não tem nada a ver com BPO, mas a gente está montando isso para uma grande construtora. É uma ferramenta simples de negociação sindical. Então, o cara vai lá, vai botar uma obra no Maranhão, por exemplo. Lá tem um sindicato XPTO lá que cuida dos trabalhadores daquela região. Ele vai poder verificar todas as negociações que ele teve anteriormente com sindicatos daquela região, Norte, Nordeste, e ter uma ideia se a negociação dele com o sindicato que ele está negociando agora está dentro ou fora do padrão que ele fecha com os outros. Inclusive usar isso como barganha, para fechar o melhor negócio para eles. Isso é um troço simples, que vai estar no celular do cara, na hora que ele está negociando com o sindicato. Então imagina o ganho que esse negociador tem. Bom, voltando aqui para o nosso carinha, a primeira coisa que a gente pensou aqui foi justamente no fechamento. Então a gente criou algumas lâminas aqui que já montariam o fechamento. Então você tem aqui toda a receita do mês que está fechando, no caso aqui abril de 23, comparado com o mês anterior e o delta, né, de diferença. E as principais categorias que tiveram entrada de dinheiro para essa empresa. Isso aí busca da RP, Alexandre? Busca do RP. Isso aqui toda noite ele busca do RP. Todo dia de manhã ele está atualizado. Né? Só para ver aqui, ó. Todo dia ele busca. Deixa eu pegar uma outra empresa da demonstração aqui que tenha. E você pode criar para qualquer RP ou não? Hoje a gente está com Conta Azul e OMI, mas pode homologar qualquer um. Essa aqui é uma lâmina de posição diária, onde o cara tem tudo que ele tem para receber hoje, tudo que está em atraso, tudo que tem que pagar em atraso, tem que pagar, saldo de todas as contas de banco, né? Resultado operacional do mês até o momento. Então ele sabe. Se bem que hoje é dia 29, está quase acabando o mês já. Ele sabe aqui toda a posição diária dele, da empresa como está. Só num clique. Fechamento mensal de despesas, a mesma coisa. Compara o mês que está fechando. Vou pegar abril aqui também. Compara o mês que está fechando com o mês anterior, como foi, né? Evolução. Aí, se quiser gráficos de mais longo tempo, tem gráficos de entrada contra saída. Então, ele pode pegar vários anos, por exemplo, 2021, 2022. Pode descer para mês. Aí são coisas que a ferramenta vai trazendo, né? Para quadrimestre. São análises que ela vai fazendo. Pode vir aqui e jogar isso para um Excel. Então, ele vem aqui e joga para um Excel. Aí vai abrindo, ó, até dia a dia. Aí pode exportar. Então, uma série de facilidades para que vocês possam prestar o serviço de vocês de uma maneira mais rápida e mais barata. Né? A DRE já vem montada. Então, já vem toda montadinha aqui com análise vertical, análise horizontal. Pode ser DRE mensal, pode ser DRE anual. Fluxo de caixa previsto. Deixa eu botar em mesa aqui, fica mais fácil. Fluxo de caixa previsto para todos os meses.
todas as entradas, todas as saídas e os saldos, né, para cada mês. Se quiser pegar de um mês só, maio, e baixar para dia, ele baixa para previsão do diária de maio. Posso ver um detalhamento desse fluxo, aí eu vou entrando, ó, por categoria, por fornecedor, né, até o lançamento em si. Então, ele trabalha categoria de fluxo de caixa, a própria categoria que está, quem é o fornecedor e qual o lançamento em si, né, o título, especificamente falando. Tem um fluxo realizado também. Então, deixa eu baixar para mês aqui. Isso, maio. Aí tem o realizado, aí claro, não tem junho para frente, porque não realizou nada, né? Tem o resumido. Eu posso baixar o realizado para cá. Então, a ideia, para não alongar muito nessa conversa, a ideia é transformar numa ferramenta que você automaticamente consiga fazer todas as prestações de contas, montar as apresentações para os seus clientes rapidinho, meia hora você está com tudo montado, pronto para apresentar e fazer a reunião de prestação de contas. Essa é a ideia da ferramenta. E fantástico. E essa ferramenta, Alexandre, pode seguir alguma orientação, tipo assim, bacana, quero contratar a ferramenta. Teria como criar algo novo específico para o que eu estou utilizando hoje na minha empresa? Ou acrescentar uma coisa ou não? Como é que são as modulações? Então, hoje a gente está num momento interessante para quem gostaria de fazer isso, porque a gente está justamente no momento que a gente está aberto a essas situações. Como a gente está começando a comercializar ela agora, até o mês passado a gente não estava comercializando ainda, agora a gente está começando a comercializar, então é um momento específico para quem, um momento propício, né, para quem gostaria de fazer alterações e fazer esse tipo de sugestão. Ela é white label. Se eu quiser modular uma apresentação, por exemplo, eu consigo deixar o logo da minha empresa, ou da empresa do meu cliente? Sim. A ideia é que seja, aqui, por exemplo, né, aqui é o logo da empresa. Então, você vai fazer a apresentação com o logo do seu cliente. Já vai direto. É só nos dar o bitmap, né, ou a imagenzinha do logo que a gente coloca. E se você tiver mais de uma empresa, aqui tem 3 cadastradas, né, vai sempre com o logo da empresa que você selecionou aqui. Você seleciona a empresa, quando você entrar no... Aqui vai aparecer o predictor, porque a empresa demo não tem nada, tá? Vai aparecer sempre o logo da empresa que você selecionou. Então, na hora que você for capturar para fazer as lâminas e fazer as apresentações de vocês, já vai estar tudo personalizado. Eu consigo trabalhar com um grupo econômico? Desculpa as perguntas, é porque eu achei muito bacana. Eu tenho um cliente, Alexandre, que assim, esse cliente ele tem 2 empresas. Praticamente o mesmo nome, a mesma logo, só que com atuações diferentes. Eles trabalham com valores e consultoria. E eles gostam muito de ver os relatórios ou separados ou dentro de um grupo econômico. É possível juntar 2 empresas, as informações? Sim, é possível. Basta você vir aqui e marcar 2 caixinhas. 2, 3, quantas você quiser. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, eu já tive conversa com um cliente que tem 4 empresas num grupo econômico, e às vezes o cara quer ver o dado consolidado, ou ele quer ver o dado aberto. Aí ele vai ali e marca, eu quero ver consolidado, ele marca as empresas que ele quer consolidar e vê o dado consolidado. Ou ele marca a empresa que ele quer ver e vê o dado analítico, né, ver a empresa separada. Então essa ferramenta surgiu de um aluno seu que é contador? Isso, exatamente. Olha que interessante. Você viu uma necessidade ali, estava conversando, e hoje ele vê nessa ferramenta, ele está utilizando bastante. Ele usa. Deve estar feliz da vida, né? Ele, inclusive, é um cliente piloto. Olha que bacana. A ideia foi dele, né? Então,
Nada mais justo. Não, verdade. E fora essa ferramenta, Alexandre, hoje você atua com outras frentes, outras possibilidades. Você Sim, eu cria outros tipos de robôs aí para a galera? crio. A gente cria robôs, automações, tudo dentro do pacote do 365, do Office 365. Eu não sei quem foi que perguntou esse dia no grupo sobre licença, né? Foi a Elisângela. Ela estava querendo. É porque ela falou o seguinte: que tem gente que compra, por exemplo, eu compro, cara, o familiar e sempre sobra 3, 4 ali dentro. Eu divido com a família ou com alguém que está precisando. Ela queria alguém nesse perfil, entendeu? Ah, sim, mas o que eu estava dizendo, pô, você tem licença a partir de R$ 40, né? Uhum. Aí eu não sei se vale a pena você comprar, usar no nome de outra pessoa. Não chega a usar de outra pessoa. Você fica com o seu login, com sua senha, tudo bonitinho, como o seu. Eu só libero um acesso para você. Você loga com tudo seu. Só que é pessoal, né? Não é empresarial. Então, isso que eu ia dizer, existe uma diferença, né? Se você tem uma licença empresarial, por exemplo, você Ela é vai cara. agregando. Hã? A empresarial é cara. Cara, não é não, cara. Não? Não é não. Perto do benefício que ela pode te trazer, não é não. Ah, sim. Não, que a última vez que eu olhei uma empresarial que eu comprei para um cliente, acho que vai fazer uns 2 anos, era carinho. Era tão barato. Não sei Me se é define, agora. me dá uma noção de caro aí. Que é caro. Cara, entre ela pagar pelo plano de R$ 365 por ano, ela gastava aí em torno de 4.200 por ano para uma Não, empresa que só tem 2 funcionários. não, que é isso. Hoje tu vai gastar com isso aí R$ 400 por ano. Ah, mesmo para a empresa? Então melhorou muito. Sim, Tem o sim. planner, né? Tem as outras funções lá. Exato, é isso que eu estou dizendo, porque você vai lá e contrata uma licença, né? Por exemplo, uma licença de R$ 60 por mês. E você tem acesso a um monte de outras ferramentas, inclusive RPA, você pode fazer robôs, você tem acesso à ferramenta do Teams, por exemplo, você tem acesso, que é um comunicador, né? Mas aí pega que tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico, né? Então, por exemplo, se eu não tenho esse conhecimento técnico, eu quero aproveitar melhor da ferramenta, eu posso te chamar e facilitar minha vida no dia a dia. Pode, cara, mas eu vou te dizer assim, cara, o 365 é tão simples de usar, que, claro, quem quiser alguma dica aí, coisa eu ajudo sem problema. Mas esse mesmo meu aluno que é contador, ele pegou e ele implantou todo o SharePoint do OneDrive para gerenciamento de arquivos e tudo na empresa dele, ele que implantou. E ele é contador, não tem nada a ver com técnico. É realmente muito simples. E é muito tranquilo de usar. E te dá todas essas possibilidades. Vamos dizer assim, eu preciso de automações, ou que mandem e-mails automáticos e uma série de outras coisas. Isso tudo dá para fazer. Não são coisas absurdamente caras, né? E que, pô, tem um ganho na vida, no dia a dia, bem legal, assim, nas empresas. Então, Eu, é eu, falo, bastante bacana. eu falo assim, Alexandre, porque o que acontece? Por a gente não conhecer, o desconhecido acaba gerando um pouco de medo, né? E Sim, tem sim. pessoas que nem se lançam para novidades. E a ideia hoje de estar te trazendo é para que as pessoas possam aqui expandir, né? Ver possibilidades, crescer, não ficarem fechados ali. Que existe uma onda do pessoal ficar falando, não, pensa pequeno, tenta escalar dessa forma ou de outra forma, sendo que você pode ir além. Antigamente, ao que uns 10, 12 anos atrás, eu já mandava e-mail automático, já fazia um bocado de coisa automática utilizando VBA, Excel e todas as ferramentas da Microsoft ali, né? Porque elas se conversam. E era uma facilidade muito grande, porque botava uma fórmula gigante, que sempre dava erro de vez em quando, né? Mas o computador fazia sozinho, bastava ligar ele já E já fazia ali fazia. as Exatamente. conferências. Dava um trabalho medonho, eu acredito que hoje deve estar bem mais tranquilo isso Hoje aí. muito mais tranquilo. Hoje, se você pega todo o ecossistema, né, do Office 365, é que a gente fala de Office, todo mundo entende que é o Word e Excel, né? Não, tem mais coisa. Mas há muito tempo que deixou de ser isso. Tem Ele tem muito todo. mais. A gente aqui, por exemplo, usa o Planner, usa o To-Do, que é uma lista de tarefas. Então, você precisa planejar suas tarefas.
você vai lá e escreve no to-do tudo que você tem que fazer. E depois você vai dando baixa. É como se fosse um lembrete. Todo dia o próprio Office manda um e-mail para você dizendo, olha, hoje você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Então, para quem gosta de se organizar, ou para quem precisa se organizar, pô, tem um monte de ferramentinha lá que quebra o maior galho. Eu, no meu caso, né, eu trabalho com 60 coisas ao mesmo tempo. Se eu não tiver alguma coisa que organize e me diga o que eu tenho que fazer, boa parte delas escapa, eu acabo não fazendo. Simplesmente esqueço o que tem que fazer. Então, e tudo isso está embutido no pacote, você não paga um centavo a mais ou a menos para isso. Toda a integração integração do próprio Outlook, com todas essas coisas. O próprio Teams, a gente olha para o Teams e pensa que ele é uma ferramenta igual ao do Google Meeting que a gente está usando aqui, não é. O Teams, ele pode ser uma ferramenta que ele vira um ambiente de trabalho, você pode colocar todos os seus aplicativos lá dentro e entra no Teams e tudo que você precisa para trabalhar está ali. Tudo integrado. Eu tenho um cliente no Ministério da Economia que todo o ministério ele está utilizando o Teams para tudo. Uma praticidade muito grande, uma produtividade assim fora do comum. Sim, dá um ganho de produtividade gigante. E você pega empresas, às vezes, que são enormes, como o Ministério da Economia, deve ser gigantesco, deve ter centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo na mesma plataforma. E os caras se comunicam de um continente para o outro. Troca mensagem, troca arquivo, tudo de um continente para o outro. Os caras fazem aprovação de determinadas coisas, né, quando precisa aprovação. Manda para o diretor aprova, tudo sem falar pelo telefone. Então, o ganho de produtividade é muito grande. Muito Dentro grande. Dessa visão, Alexandre, que você tem, assim, que você já está bem inteirado, hoje você vai se deparar com 3 pessoas nesse meio de BPO financeiro. Uma que está começando agora, uma que já começou, mas está um pouco assim balançando porque está rodando com as empresas dela, tem só um pouco de tecnologia, e tem aquela outra pessoa que já tem funcionários, já tem equipe, e ela precisa melhorar essa produtividade. Nessa ordem que eu te perguntei, o que você poderia falar para essas 3 pessoas? Olha, você que está começando em questões de tecnologia, você que já está rodando, mas não cresceu o suficiente ainda, e você que já é grande, que já tem uma estrutura, vocês poderiam ganhar muito com isso. Vamos começar pelo sentido inverso, né? O cara que é grande. O cara que é grande, aí tem vários tipos de empresário, né? Vocês que são empresários sabem disso. Tem aquele cara que pensa assim, vou chamar para dentro de casa, vou fazer tudo sozinho. E aí esse cara, geralmente, ele já pegou alguma ferramenta, pegou alguns meninos aí no mercado e botou para trabalhar, e ele já tem algum resultado com isso. E aí, pode ser bom resultado, pode não ser, porque de uma forma ou de outra, ele está perdendo uma parte. Porque quando você contrata uma empresa, e aí isso vale para o negócio de vocês também, isso vira argumento de venda para vocês. Quando você contrata uma empresa que é especializada no que ela faz, você tem a sua inteligência e tem a inteligência de todos os outros clientes dessa empresa. Porque a minha vida inteira como consultor, eu sempre fui nos lugares e sempre aprendi nos lugares onde eu fui. Cada empresa que eu passei, eu aprendi alguma coisa. E esse alguma coisa que eu aprendi, eu levava para outra empresa. E assim por diante. É isso que um consultor faz. Né? Ele aprende no mercado e ele vai levando e encaixando as melhores soluções para cada situação. Quando você contrata uma empresa especialista, é isso que você está fazendo. Você está contratando uma empresa que faz aquilo 24 horas por dia, com um monte de gente no mercado, e vai te trazer o que antigamente se costumava dizer, as melhores práticas de mercado. Para que você tenha um ganho de produtividade maior. Quando você coloca isso para dentro de casa, legal, também você vai ter ganho. Né? Mas você fica limitado às pessoas que trabalham lá, você não tem influência de fora. Você não tem experiência de outros lugares. Então você vai aprender com os seus erros, não com os erros dos outros. O cara que está no meio do caminho,
que ele tem lá já os seus clientes, mas ele está começando a apanhar, né, do processo, porque começa a ficar... Ele tinha uma estrutura, aí ele vê que aquela estrutura já não está mais conseguindo atender, porque ele não consegue mais ter cliente, porque ele precisa inchar a estrutura, e inchar a estrutura significa contratar mais gente, e contratar mais gente nem sempre é fácil. Você contrata, a pessoa não serve, você não encontra, todos nós aqui temos que contratar funcionários, a gente sabe como funciona, é assim que funciona. Você vai contratar, às vezes a pessoa dá certo, às vezes não dá, às vezes ela dá certo, mas não dá do jeito que você queria. Então, tem uma série de inconvenientes. O que eu diria para essas pessoas? Comece a pensar em inovação, comece a pensar em tecnologia. Comece a planejar isso, sabe? Pode me chamar, ou pode chamar uma outra pessoa que ela tenha confiança. Vamos ver como está a sua empresa, vamos ver o que pode melhorar. Não significa que você tenha que adotar todas as ferramentas de uma vez só, mas você pode ir resolvendo a dor pontinho por pontinho. Então, esse ponto aqui eu resolvo com isso, esse ponto eu resolvo com aquilo, até que você possa ter uma estrutura para você efetivamente dar o próximo passo, subir o próximo degrau. E para quem está começando, já comece pensando nisso. Já comece pensando numa estrutura automatizada, onde você vai ver que tem tarefas do seu dia a dia ali que são tarefas repetitivas, e que você precisa de um baixo nível de inteligência para fazer. O que eu quero dizer com baixo nível de inteligência é que qualquer um faz. Você pegar uma nota e digitar uma nota, qualquer um digita. Você não precisa ser um contador formado com 5 anos de experiência para fazer isso. Então, essas tarefas que são repetitivas e que não exigem um alto nível de conhecimento, são as primeiras que você tem que pensar onde que você vai automatizar. É ali que é o ponto. Então, você já começa a planejar isso. Já começa a ver, a montar toda a sua estrutura, pensando que em determinadas áreas você vai automatizar. E quem não fizer isso, não vai chegar nunca no terceiro andar. Vai estar sempre ali, vai chegar no máximo no andar do meio. Porque quando chegar ali, vai bater na barreira da mão de obra. Pode apostar. E tem outra coisa, linkando ali o que a gente estava falando sobre o Office, né? Pagar a licença. Às vezes, quem está começando agora acaba optando por algumas ferramentas um pouco mais simples, um pouco debilitadas, mas que são muito funcionais, dependendo da área, que, por exemplo, você acaba perdendo a automação. Imagina, você hoje e outras empresas partem para utilizar Nibo, Conta Azul e OMI, por exemplo, que são as 3 que estão mais à frente hoje dentro do que a gente conversa nesse ecossistema. E a pessoa, não, vou pegar uma que está começando agora, que é um pouco mais baratinha, estou um pouco receosa, ela é um pouco mais simples, mas só pelo fato dela não conseguir enxergar as outras possibilidades dela ter uma ferramenta um pouquinho mais cara, que possa liberar o tempo dela, da agilidade, isso já meio que dificulta as coisas, né? Ela vai acabar Sim. errando no começo, sendo que ela poderia tirar um grande proveito. Então, um bom exemplo disso, umas 2 semanas atrás, você trouxe o pessoal do Play BPO aqui, né? Sim. 2 ou 3 semanas atrás. O Play BPO é uma ferramenta que serve para isso. Ela vai ajudar na tua produtividade. Né? Eu já conversei com muita gente que faz BPO aí, o pessoal, tem metade dos meus clientes no Conta Azul, a outra metade está no OMI, a outra metade está no XPTO, a outra metade no YZ. Eu falei, mas como é que tu faz? Tu treina todos os teus funcionários em todas essas plataformas? Pô, qual o custo disso? Aí amanhã depois entra um cliente com outro sistema, você vai treinar seus funcionários todos no outro sistema também? Uma coisa que a gente prega muito aqui é, seja perito em um, para que você ganhe agilidade no processo, né? E no máximo 2 ou 3, mas assim, se você conseguir dominar uma ferramenta é bacana. Eu lembrei da história do pato, né? Vou contar uma coisinha um pouco mais suja. O pato, ele é uma ave multidisciplinar, né? Porque ele voa, ele nada, né? Só que o pato é uma ave que não voa direito, não nada direito e caga por tudo onde anda. Então, esse teu exemplo aí, do especialista em tudo, é exatamente isso. O cara é o pato. Não faz nada direito, faz tudo, mas não faz nada direito. É. E sem contar que, por exemplo, a Play é uma excelente gestor de tarefas. Ela é muito boa para quem está querendo gerir tarefas.
Agora, para quem quer gerir processos, que já é outro nível, é outra pegada, que também dá para conciliar com questão de tarefas, a gente já utiliza ali muito a Hebron. A Hebron é fantástica, dá para trabalhar muito ali, né? Principalmente nessa pegada do Lean Office. Então, Que é pensar em processos também hoje é muito importante. que é um negócio simplesinho, que gere processo, o Planner. Tá dentro do pacote do Office 365, é um troço muito simples que faz a gerência do processo para você. E é Ele bem tem, simples, é uma ferramenta fácil de usar. ele tem uma pegadinha assim um pouco diferente do Hebron, que assim, Eu o Hebron não conheço. cara, vale a pena. O primeiro especialista que foi um convidado de honra aqui nosso, o Sérgio, ele falou do Hebron. E eu comecei a mexer e percebi assim, cara, tem muitas vantagens e possibilidades ali dentro, principalmente para quem vem daquela metodologia do Lean, né, do Lean Office. E assim, aplicando ali dentro a estrutura, ele ganha um pouco em possibilidades e ferramentas. Mas assim, para quem quer fazer processo, pode usar o Planner. Para quem quer estruturar ali o escritório de uma maneira um pouco mais enxuta, reconhecendo gargalos, tendo gamificação, tendo várias metodologias de verificar, contabilizar o tempo de cada tarefa, organizar os fluxos entre operadores e não perder nenhuma atividade, cara, o Hebron é perfeito para isso. Entendeu? Ah, sim, não. Quando eu falei do Planner, eu falei que é uma ferramenta que funciona direitinho, mas ela não é perfeita para isso. Né? A ferramentinha de Kanban lá, ela serve. E é o que eu estou dizendo, para quem não tem nada, né, trabalhar com o Planner e se organizar, funciona direitinho. E está incluído no pacote. Quer dizer, a pessoa às vezes pensa que está comprando o Office só por causa de Word e Excel. Não, tem um monte de coisa lá que dá para usar. Coisa mesmo. Débora, eu agradeço sua presença hoje, sua visita, viu? Muito obrigado. Débora já está saindo, algumas outras pessoas estão saindo. E, pessoal, não sei se você terminou, né, a apresentação, né? Terminei. Cara, fica à vontade se alguém quiser bater um papo, perguntar alguma coisa, conversar. Tamo aí. O pessoal está muito tímido hoje, está todo Pois mundo é, escutando hoje. quietinho. Tô vendo o Rodrigo aí. O Rodrigo pode falar um pouco de Microsoft também, né, Rodrigo? Olha, está se ajeitando ainda na câmera. A Leide está doida para falar, estou percebendo ali, eu estou olhando a carinha da Leide. A Leite foi até elogiada já hoje. Já me conhece, né, Hugo? Tô aqui picoçando. Eu vou te chamar, Alexandre, quero conversar, porque eu acho que é isso, automação, precisa automatizar, na verdade, eu quero ter esse robozinho aí, que lê a notinha, põe para dentro e já sai o relatório pronto do outro lado. Isso é um ganho de produtividade imenso para todo mundo, né? Imensa. Eu acho que o Alexandre podia fazer uma ferramenta by café para atender todos os BPOs nessas atividades aí. Eu até comentei aqui no chat, assim, que eu tenho pesquisado muitos sistemas, né? Eu tenho olhado todos. A gente até usava um aqui que é muito focado para o financeiro, mas ele não tem nenhuma automação para BPO. Então, assim, ele é muito bom para o consumidor final. Ele é péssimo para a gente, que é BPO. E eu gosto muito dele, assim, a parte de dashboard dele é maravilhosa, sabe? O relatório de fluxo de caixa. Então, assim, ele entrega exatamente aquilo que eu espero dentro da área financeira. Mas eu não consigo fazer essas automações da operação, que é o mais importante, né? Uhum. E aí, quando você vai para outros sistemas, aí você tem lá uma operação que integra com o banco, que faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Já faz a conciliação automática para você, já faz uma série de outras coisas. Mas aí não me entrega uma análise bacana, não me entrega uns relatórios bacanas, não me entrega... Mas aí a análise você contrata do Predictor. Não, pois é, e aí, assim, é uma escolha de Sofia, né? Porque, assim, nesse momento agora, a minha prioridade é realmente ganhar produtividade na operação, então... É isso, assim, a gente acaba, por isso que o Augusto falou de 1, 2, a gente acaba tendo que ter a opção de 2 sistemas, né, assim, nunca ficar só com um, porque senão você fica também refém, né, então dependendo do segmento, ou como você está trabalhando, a gente agora está nichando,
Mas antes, como a gente ainda não tinha nichado, a gente veio trabalhando todos os segmentos, porque a gente estava experimentando, né, os segmentos. Mas hoje a gente já entende, por exemplo, que é um sistema e aí talvez a gente vai ter que pegar umas ferramentas ou uma automação ou umas integrações, enfim, alguma coisa que a gente possa fazer para poder ganhar produtividade. Sim. Sim, não, mas é isso que a gente estava falando desde o começo. Esse é o futuro. Quem não pensar nisso já pode se considerar fora do mercado, porque em algum momento ele vai cair. Ou porque vai ficar muito caro, ou porque ele não vai conseguir dar vazão ao volume. Imagina o seguinte, há 20, 30 anos atrás não existia computador nos lugares. Você ia nas empresas, aquele monte de gente com máquina de datilografia, né? Eu já usei uma integridade. Eu aprendi a digitar numa máquina de datilografia. Seria possível trabalhar assim hoje? Não, nem pensar. Possível. Impossível. O nosso telefone tem mais tecnologia do que o foguete que foi para a Lua. Sim. Você sabe que eu estava... você já abriu aqui, né? Estou invadindo a conversa. Não, a ideia, a conversa é essa, senão vira monólogo, né? Fecha aí então a apresentação, Alexandre. Fecha aí para a gente poder conversar. Você sabe que eu estava... Eu tenho um aplicativo que é do Multi, não sei se você já viu, daqui da Multiplan, que é do parque do shopping, do Barra Shopping. Eles têm vários shoppings, eles criaram um aplicativo, e todas as promoções que eles fazem, você vai, compra alguma coisa em qualquer lugar, em qualquer shopping deles, você entra ali no aplicativo, você fotografa a notinha, e imediatamente ela já entra, e ela reconhece os valores, ou ela faz a leitura pelo QR Code, ou ela faz a leitura pelo númerozinho. E já entra a pontuação imediatamente para a sua pontuação lá. Para o seu clube de membro lá. Para o seu clube de membro. E às vezes ela recusa. E ela recusa porque, às vezes, por exemplo, tem algumas promoções que não podem, alguma coisa, tem uma, né? Tipo, não pode farmácia, não pode remédio, tem umas coisas assim. E eu, malandra, botei para tentar ver se eles conseguiam reconhecer, né? E eles reconhecem. Então, assim, ele entende. Aí eu fiquei pensando, falei, eu estou contando essa história porque eu fiquei pensando, falei, cara, seria tão maravilhoso se eu pudesse ter no financeiro, né? Eu, fotografo, subiu, ele já reconheceu. O cupom fiscal em si é mais fácil, né? Ele já tem um formato pronto, e pelo fato de ter o QR Code também ajuda muito. Mas a grande dificuldade disso aí é quando começa a entrar para recibo, para essas outras coisas, né? Que não, nota fiscal de serviço, que aí cada um tem um modelo e tal, aí tu já precisa de uma inteligência para analisar aquilo lá. Que é um pouquinho Mas não é caro, tá? Não é caro também isso aí. Eu tinha feito porque a gente começou a desenvolver essa ferramenta, a gente já tem metade dela, né? E a gente começou a ver, se eu me lembro bem, o custo final era uma coisa de 2 centavos por recibo, uma coisa assim. Sabe? Não era um negócio absurdo. Se você pegar para um cliente seu, quantos recibos ele te manda por mês? 10, 15, 20? Uhum. Às vezes não custa um real por cliente. Então era um negócio que dava para... Era viável economicamente. Eu não lembro agora, eu estou chutando uns valores aqui, mas era um negócio assim, tá? Era um negócio tranquilo de trabalhar. Se for para parar para pensar, dá para poder pegar por região. A Leite está no Rio. Aí as notas do Rio de serviço, ela tem um padrão. Se o cliente dela for de lá, beleza, é mais prático. Agora, se ele começar a comprar de fora, de outros locais, você vai mapeando, né? Eu trabalhei muito com nota fiscal de mercadoria, com XML, né, com nota do Cefaz. E sempre, quando a gente vai nos clientes, a nota fiscal de serviço, ela é um problema. Mas me disseram, eu não tenho certeza disso, depois até posso investigar, que existe uma meia dúzia de empresas que faz as prefeituras. Então, em tese, existe meia dúzia de padrão de nota de serviço. Que geralmente é GINF, tem algumas empresas que fazem isso daí.
Sendo isso, é mais tranquilo também, porque aí você pega vai no site da prefeitura, busca as notas e faz a mesma coisa que o XML faria, né? Não precisaria nem uma pessoa te fotografar. Vou bater um papo contigo, porque eu gostei, a gente posso olhar um pouquinho mais no detalhe, mas é isso, né, assim, acho que você trouxe uma fala que eu acho que é bem importante, assim, a gente ainda está pequeno, né, está crescendo, está começando, são tantas prioridades, né, tanta coisa para fazer, e o cobertor é curto, né, Sim. eu brinco, eu falo com o meu sócio, né, que ele é comercial, eu sou operação, aí eu falo com ele assim, não, o cobertor é curto, um ou outro, não vamos fazer tudo não, e eu sou da financeira, eu vou segurando a onda aqui, né. Mas é isso mesmo. Mas senão, não pode dar o passo marca-perna também, né? mas é isso, assim, seria lindo se a gente tivesse realmente, né, um aporte, assim, eu faria tudo, né, eu já tenho, assim, tudo desenhado que eu faria, alavancaria tudo, mas não é a realidade, então, realmente, a gente precisa realmente priorizar, né, e entender, mas eu entendo que hoje a automação, ela é fundamental para o BPO, para quem quer crescer no BPO, é automação. Se você parar para pensar, o próprio BPO já é uma automação, né? Mas se não tiver mais automação, a conta não fecha, Alexandre. Não, o que eu quero dizer assim, quando você se coloca do outro lado da mesa, quando você se coloca como seu cliente, para ele, você é uma automação. Só que aqui internamente, se eu mantiver essa operação sem essa automação, tentando fazer no manual, ou tentando dar o jeitinho, porque assim, hoje me parece às vezes uma grande gambiarra, né? Você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando tudo, aí às vezes me parece que a gente está dando um jeitinho para algumas coisas, né? É diferente de quando você terceiriza já consciente, tipo assim, não, eu estou fazendo isso porque isso faz parte de uma automação que eu estou fazendo dentro da empresa. A outra coisa é quando você fica tentando trazer ferramentas para resolver outros problemas, né? De produtividade. Então, eu acho que... Mas eu acho que o mais importante de tudo, Leide, é o seguinte, por mais que teria sido interessante se bastante gente do grupo tivesse vindo hoje, não para conhecer a minha ferramenta nem nada disso, mas às vezes as pessoas não entendem o que é automação e como eu planejo isso. Porque como que você vai planejar alguma coisa que você não conhece? As pessoas precisam conhecer para planejar e saber aonde são os seus gargalos e aonde que eles têm que arrumar. E aonde que eles vão planejar isso. Porque não é uma coisa que, de repente, eu vou fazer semana que vem, mas é uma coisa que eu preciso planejar para que, ao longo do tempo, eu saiba como eu vou fazer isso. E saiba onde eu vou fazer isso. Isso é legal. É esse conhecimento que as pessoas precisam ter. E a ideia, assim, Alexandre, eu fico muito feliz pela participação do pessoal, de você estar nos ajudando, porque, assim, hoje, querendo ou não, café é feito por todos nós. Mas tem um trabalho aqui por trás que acaba ficando muito difícil, porque, por enquanto, ainda sou eu e a empresa. Tem ali o dia a dia da empresa da Index, que é minha empresa, das consultorias de linha office, né? Mas, assim, o café ele ainda está faltando muita estrutura. Então, a gente pensou, vamos criar ali uma campanha de ajuda colaborativa para montar essa plataforma, essa estrutura onde a gente possa estar se comunicando e estar divulgando mais os nossos trabalhos. E é uma coisa que hoje todo mundo precisa. Por isso que uma das pessoas que eu vou acabar trazendo nessa questão de marketing é essa questão de divulgação. O pessoal do café está lá no grupo que viu, vamos trazer alguém na área de tecnologia. Eles ficam assim com o pé atrás, não tem nada a ver com a minha área, alguma coisa assim do tipo, não conseguem enxergar a quantidade de ricas informações que nós temos aqui e deixa passar. Aí você vai ver, amanhã quando a gente comentar no grupo, ainda vai estar gravado, a gente joga no YouTube, o pessoal vai começar a assistir, aí vai ter aquela procura que sempre tem depois dos encontros. E o que faltava aqui? Faltava fazer rios, faltava fazer cortes, faltava fazer algumas coisas assim, porque, querendo ou não, hoje a gente está imerso nesse tipo de tecnologia, de informação, que, querendo ou não, é aquela informação prática, rápida, dos assuntos que a gente gosta. Eu fico imaginando, né? Se eu soubesse fazer corte, quantos cortes legais a gente não teria aqui nesse bate-papo
que à medida com que eu fosse soltando, a galera ia querer procurar, querer falar mais. Tanto é que a conversa com o Alexandre, ela está programada para 2 encontros, né, Alexandre? É esse agora. Não sabia. Não, a gente tinha combinado que era. No começo a gente tinha falado que a gente podia fazer 2 encontros, um agora. Verdade. Eu ia trazer um pessoal de marketing, né? De vendas, alguma coisa assim. Isso, foi. Então, assim, a ideia é exatamente essa, ir fomentando, mostrando. Só que hoje, graças a Deus, a gente está um grupo pequeno, ainda está novo, está funcionando muito, está dando muito sentido para várias pessoas, está sendo legal participar desse começo do café, mas a tendência é unir forças aí para que a gente possa estar divulgando mais. Mas que dá muito corte bacana esse bate-papo aqui, com certeza vai dar. O negócio é parar para fazer esses cortes. Você não tem nenhum robozinho aí, não, Alexandre? Então, Pra isso que eu ia fazer dizer, cortes de vídeo para mim? dia, se vocês quiserem, a gente faz um outro bate-papo, eu mostro uma automação para vocês funcionando. Ah, seria fantástico. A gente pode até fazer uma junto, a gente monta, faz uma automação junto. Seria maravilhoso. Só para vocês entenderem, porque o que eu acho que é o principal não é que eu queira que as pessoas façam a tecnologia, não, mas elas têm que entender aquilo, para poderem ver as possibilidades que aquilo ali traz. Né? É que às vezes fica muito etéreo, né? Assim, ainda mais a gente que não é da tecnologia, né? Isso fica muito na teoria, né? E às vezes a gente quer ver alguma coisa funcionando na prática. A gente pode fazer isso sim, eu preparo uma ou 2 automações, né, e aí depois a gente pode até construir juntos, durante o café a gente constrói alguma automação de alguma coisa, e só para o pessoal ver como funciona, porque aí depois você vai linkar isso com o seu dia a dia, e vai ver que outras coisas você poderia fazer daquele jeito. Eu acho que essa é a ideia, é conseguir trazer para vocês o que é tecnologia e como que isso pode ser usado em benefício de vocês. É isso. Seria ideal. Uma maravilha. Eu, particularmente, eu queria um robô para muita coisa, viu? Então, isso já ficamos combinados, então. No próximo encontro, eu vou marcar com o Guto, a gente vai fazer isso. Vamos falar só sobre automação. Lembrando, pessoal, que a gente vai estar no espaço ali do café. A gente vai ter um hub de parceiros. O Alexandre já é um parceiro do café. Né? Ele já pode dar consultoria, ele já pode mostrar os produtos sem nenhum problema. Ele é muito mais do que bem-vindo. Já faz um tempo que ele nos acompanha lá no grupo. E, assim, ele já traz consigo essa pegada de colaborativa que a gente já tem, né? Cara, é muito ativo ali dentro. E você não faz BPO financeiro, né, Alexandre? Não. Você tá ajudando todo mundo ali, toda hora, quando alguém pergunta alguma coisa, fala alguma coisa. Isso é muito bacana. A gente vai desenvolvendo, vai crescendo esse ecossistema nosso. Tem só a agradecer, muito. Eu que agradeço, porque para mim também aprendo bastante coisa lá. Então, Leide, você já sabe para quem você vai mandar sua proposta de BPO, tá bom? O Alexandre, você vai sentar com ele depois, vai alinhar direitinho. Eu vou conversar com ele, a gente tem que bater um papo. Eu tô nessa fase, tem que ter tecnologia, E ele não tem BPO, olha só. Eu estava querendo muito trazer depois, Alexandre, se você topar, eu pego até um 3º encontro seu. Eu quero entrevistar uma pessoa que não tem BPO, botar um monte de gente para perguntar. Para poder o pessoal ir treinando, o pessoal ir vendo, falar assim, poxa vida, como que você não tem? Você gostaria de ter? E o pessoal treinando os pitches, seria legal isso. Seria, eu posso tentar arrumar uma meia dúzia aí para a gente montar um fórum. Pô, a gente vai fazer um sorteio então, né? A gente pega aí o Alexandre, a gente cria um fórum, ele vai trazer aí uma meia dúzia de pessoas, a gente traz meia dúzia de BPO, e a gente faz essa interação da gente fazer os nossos pitches, eles fazem os pitches deles, das empresas deles, e aí a gente tenta vender o BPO para ver se faz sentido ou não para esse pessoal. Talvez seria um bate-papo interessante, né? Seria uma discussão. Botar alguém de marketing e de vendas junto também para fazer análise dos pitches. Sim, pô, seria show de bola. Aí fala lá para a Leide, Leide, você podia ter melhorado nisso, ou para o Leonilson, onde ele podia ter melhorado. Interessante. Vamos ver. Pode falar, Leide.
Não, tô falando, isso é sempre legal. Essa troca, ela é sempre boa. Sempre muito boa. Na verdade, você aprende muito mais, né? Fazer aquele meetup ali do Fernando. Você participou de algum meetup, Alexandre? Do Fernando Não. Seabra lá? Cara, é Não. muito dinâmico. Você entra numa sala, você tem 6 minutos. Aí a sala é subdividida para 4 membros. Aí te jogam para uma sala que tem 4 membros ali naquela hora. Você tem 1 minuto e meio para poder falar de você, mas não naquela tentativa de network de interesseiro, né? Uhum. Você fala quem é você, o que você faz e no que você pode ajudar. Aí cada um ali tem 1 minuto e meio, ainda sobra tipo quase 1 minuto ou 30 segundos para o pessoal se interagir um pouco, depois volta para a sala grande de novo. Aí eles ficam nessa troca de contatos. Cara, assim, você faz 4, 5 encontros de 6 minutos cada um, conhece um monte de gente, no dia seguinte você acaba ligando, conversando. É uma coisa muito interessante. Só que a galera lá toda é da área de tecnologia, né? Grande parte startup. É uma coisa que a gente pode trabalhar aqui também. É um modelo interessante. Eu vou participar qualquer dia para ver como que é. É É às cada quintas? 15 dias. É quinta-feira a cada 15 dias. Vale muito a pena. É muito bacana. Muito bacana. Legal. Né? Aí todo mundo tende a crescer. Meu caro Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Leide, pessoal que participou, que ficou conosco até agora. Bastante conteúdo bacana. Vamos ver se a gente consegue tirar alguns cortes. Né? Tem a Débora. A Débora vai estar nos ajudando agora no café. Referente Legal. a essa questão de algumas dicas e pegar a sua ajuda também, Alexandre, porque acho que vale muito a pena esse nosso segundo encontro para poder tá falando daquele pessoal de marketing e tudo, de questão de tecnologia, você mostrando a ferramenta, acho que vai fazer muito sentido. Não, pode deixar. Eu já vou começar a preparar alguma coisa e a gente já combina. Maravilha, então. Quem sabe aí pro mês de julho ou agosto. Julho e agosto tá livre ainda. Tá ótimo. Tá perfeito. A Leide vai ser a nossa futura especialista também, né, Leide? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Não, mas perfeito. Então, meus caros, um bom descanso, bom finalzinho de noite aí para vocês. Muito obrigado pela paciência, pela participação. Alexandre, mais uma vez, cara, você foi 10. Só vai faltar agora você dar aula de Taekwondo pra gente, para que a gente possa estar. Pô, eu tô te devendo um professor aí em João Pessoa, né? Cara, tá, porque Eu pedi lá na liga lá e ninguém me falou nada. Eu vou pedir de novo. esses dias eu encontrei foi meu certificado da segunda faixa. Ah, Bom, pelo menos eu já posso entrar com a segunda faixa de Taekwondo, né? já tá bom, né? Começar tudo de novo. Lembrar, era pequeno. Gente, obrigado a todos, então, também. Cara, obrigado pelo convite, Guto, e estamos sempre à disposição aí, sempre às ordens. Maravilha. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.